Olá, pessoal do Avante. A gente está aqui no nosso último dia do Ganepão 2023. A gente acabou de ter uma mesa super legal da discussão de um caso clínico sobre a nutrição no paciente idoso. A gente está aqui hoje com a nutricionista Miriam Narras. É um prazer ter você aqui com a gente. E a gente quer entender alguns pontos do que foi discutido. Miriam, por favor, explica pra gente um pouquinho primeiro se os pacientes idosos, eles têm as mesmas recomendações nutricionais que um adulto, um jovem, por exemplo? Não tem. Principalmente na parte proteica. Aliás, nem na parte calórica e nem na proteica. As DRIs novas, as últimas recomendações agora de 2023, elas mostram especificamente e fazem um corte interessante acima de 70 anos para calorias e também a proteína, que é diferente, é sempre uma proteína maior que a gente precisa para pacientes idosos. Legal. Mas então é importante a gente entender. Essas recomendações, que são maiores nos idosos, elas são atingidas na prática clínica? Como que funciona? Infelizmente, não. A gente acabou de discutir bastante sobre isso, porque a gente tem uma dificuldade enorme em conseguir fazer essa adequação, tanto calórica quanto proteica para essa população. Um erro que a gente comete, às vezes a gente coloca a proteína na frente para suplementar, e isso acaba nos prejudicando. Então, a gente precisa primeiro acertar a parte calórica e junto a parte proteica, que é bastante importante. A recomendação ela é importante para a gente ter um norte, a gente tem que saber para onde vamos, mas não necessariamente a gente vai conseguir atingir toda aquela quantidade e a distribuição que a gente teria que ter em café da manhã, almoço e jantar, por exemplo, da quantidade de proteína. Legal. A gente sabe que é bem difícil, né, para os pacientes idosos conseguirem atingir essas recomendações. Eles não têm muito apetite, têm diversas condições que acabam atrapalhando esse consumo alimentar, né? Mas então, como que a gente pode fazer para melhorar esse cenário, evitar uma desnutrição, por exemplo? Pois é, a gente teria que primeiro nos anteciparmos, né, e ir ao encontro dessas pessoas. A gente precisa encontrar esses indivíduos. Na comunidade fica muito difícil, a gente acaba perdendo. Ou o paciente consegue chegar até o médico e aí sim o médico consegue fazer um encaminhamento e a gente faz a intervenção. Mas para mim, assim, eu podia sair falando pela rua, entendeu? Precisamos comer isso assim, assim, assado. Mas isso não é possível. Então, nós temos que tentar melhorar isto com a alimentação dela, com o hábito alimentar dela. E quando a gente tem a possibilidade, conseguimos que o indivíduo consuma o suplemento nos ajuda muito, gente. A gente precisa saber utilizar, mas ele ajuda demais. Por quê? Porque ele consegue fazer essa intercalação, desculpa, essa palavra é feia, né? Mas intercalando com as dietas, com o padrão dietético dele, eu consigo fazer a distribuição da proteína que a gente precisa. Ela vai ter uma absorção muito melhor. Então, trabalhar com essas 400 calorias a mais que a gente precisa dos suplementos enriquecidos com proteína, por exemplo, de 300 a 400, que é a recomendação que a gente precisa, nós conseguimos fazer isso muito bem nessa distribuição. E qualquer artigo vai mostrar para a gente que aumentar 300 ou 400 calorias para o idoso, você faz ele ganhar peso numa boa. Legal. Então, para fechar, uma pergunta muito importante. E os pacientes com algum sobrepeso ou até mesmo obesidade, eles também merecem uma atenção, um cuidado nutricional ou é diferente nesses casos? Não, ele é muito importante. A pergunta, eu acho que essa é a mais importante até de todas, porque a gente tende a deixar os indivíduos que têm excesso de peso ou com excesso de gordura corporal de fora. E, infelizmente, eles estão naquilo que a gente chama de inflammaging, com relação a gordura corporal. A gordura é uma célula pró-inflamatória. Ela te mantém numa inflamação constante. O tempo todo eu estou inflamando. Então, isso é complicado. Então, o que é que a gente precisa? A gente tem que fazer o mesmo trabalho, só que ao contrário, eu tenho que conseguir fazer esse indivíduo comer. Normalmente, ele come com uma única refeição, fazendo um grande pico de produção de insulina. Então, nós temos que conseguir baixar isto e conseguir fazer com que ele consuma proteína o mais distribuída possível. Esse, sim, é extremamente importante que a gente trabalhe. E aí eu diria para você, assim, é bem bom a gente trabalhar com whey para esse paciente. Trabalhar com whey é muito interessante porque ele não vai ter a caloria que os suplementos que a gente precisaria para outro tipo de idoso teria. Eu não quero excesso de calorias, eu quero excesso de proteínas. Esse merece uma proteína, certamente. Legal. Maravilha. Uma honra ter você aqui com a gente. Miriam, muito obrigada. E é isso, pessoal. Continue acompanhando o Avante. Até a próxima.